Olá! Hoje vamos mergulhar um pouco nos capítulos 5 e 6 de Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Um livro-chave, né, para a gente sacar as raízes do poder no Brasil colônia. Com certeza, é fundamental mesmo. A ideia aqui é, entender como a máquina colonial funcionava no dia a dia. E quem mandava de verdade, sabe? E como essa relação Portugal-Brasil foi moldando a sociedade que estava nascendo. Exato. E Falorum mostra bem isso. Uma administração que no papel era toda centrada no rei, né? Poder absoluto, onipresente. Mas só na teoria, né? Pois é. Na prática, a distância, as condições aqui, tudo isso criava uma dinâmica bem diferente. A gente vai ver como o funcionário se via, como ele agia. E como a sociedade se arrumava em volta do poder do Estado, né? O tal do estamento, que para Faoro era mais decisivo que a grana em si. Isso, o estamento. Essa elite ligada ao governo. Tem uma imagem que o Faoro usa que eu acho incrível. O funcionário como um outro eu do rei. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da sombra. Ah, sim. Aquela citação ótima. A sombra, quando o sol está longe, excede a figura. É perfeita para a situação. Totalmente. Quer dizer que a distância dava poder para eles. Exatamente. Essa distância da metrópole permitia que a sombra do funcionário, o poder que ele exercia de fato, crescesse muito. Às vezes mais do que o próprio rei gostaria, né? E aí abria espaço para quê? Para abuso, corrupção. Com certeza. Abrir espaço para o arbítrio, para a corrupção. O padre Antônio Vieira foi muito crítico disso, né? Ele disse: alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Nossa, direto ao ponto. Essa tensão entre a regra lá de Portugal e o que rolava aqui é central, então. É o X da questão para entender a dinâmica colonial, segundo Fauro. E isso leva para outra coisa que você mencionou, o estamento. Não era só ter terra ou comerciar que colocava alguém no topo. Para Faoro não era o principal. O estamento era essa camada político-administrativa. Altos funcionários, a nobreza que servia ao rei, o alto clero, os militares de alta patente. A galera do poder oficial, digamos assim. Isso, a tese dele é que essa camada dominava. E a grande ambição de quem enriquecia por fora, tipo com comércio ou Era fazenda, entrar para esse clube. exatamente, não era só ficar mais rico, era conseguir o afidalgamento, buscar um status de nobreza, sabe? E o caminho para isso era, muitas vezes, um cargo público, uma patente militar. Mesmo que tivesse que largar um negócio que deu dinheiro. Muitas vezes sim. O status vindo do Estado parecia valer mais. Lembra aqueles versos do Critilo, zoando os comerciantes que viravam fidalgos com patente de capitão? Lembro. Que os filhos depois tinham vergonha da origem humilde. Mas, assim, esse poder do estamento era absoluto. Ou o poder econômico dos grandes proprietários, por exemplo, não pesava também, mesmo sem cargo. Ah, pesava, claro. O poder econômico local tinha sua força, não dá para negar. Mas o ponto do Faoro é a atração enorme que o estamento exercia. O prestígio, a autoridade que vinha do vínculo com a coroa. Era outra coisa, né? Era. Um cargo, uma nomeação real dava um tipo de poder e reconhecimento diferente de só ter bens. Era o jeito de se integrar na estrutura dominante mesmo. Falando em estrutura, como essa máquina toda funcionava? Governador-geral, ouvidores, provedores, as câmaras municipais parece complicado pra caramba. E era, viu? Muita função se sobrepondo, a hierarquia nem sempre era clara, todo mundo respondia ao rei, mas, né, a comunicação era um parto. E as câmaras, que eram da elite local, os homens bons, tinham poder de verdade? No papel tinham muitas funções, parecia que mandavam bastante localmente, mas na real estavam sempre subordinadas aos representantes da coroa. E a justiça? Ih, lenta e cara, imagina. Lenta cara, difícil de acessar? O pessoal desconfiava muito. E o lado militar? Tinha a tropa paga, mas também as milícias, né? Qual o papel disso tudo? Fundamental. E não só para a defesa, viu? Era um instrumento de controle social forte. E mais, integrar o colono na ordem do reino. E dava status também, né? Você falou das patentes. Exato. A organização militar era um canal importantíssimo de ascensão social. Uma patente de capitão, de coronel, era um sonho de consumo de muita gente. Podia branquear, dar um verniz de nobreza. Entendi. Os governadores usavam isso para conseguir apoio, imagino. Com certeza, para criar redes de lealdade e, claro, muitas vezes para benefício próprio também. Era um pilar do poder do estamento. E para fechar o ciclo,
como Portugal garantiu o filé, a parte econômica, o tal pacto colonial na prática? Bom, aí eram vários mecanismos de controle, né? Tinha os monopólios da coroa sobre produtos-chave. Pau-brasil, sal, depois os diamantes. O tráfico de escravos também, né? Também, muitas vezes arrendado a particulares. Tinha as regras para mineração, com o famoso quinto do ouro indo para a coroa. E imposto, claro. Muito imposto. Além do quinto, as dízimas sobre a produção agrícola, taxas de alfândega, taxas específicas. Era um sistema feito para drenar a riqueza daqui para Portugal e para sustentar toda essa máquina administrativa e militar. O estamento, tanto lá quanto aqui. Entendi. Então, o retrato que Faoro pinta é de um poder colonial onde estar perto do Estado, ter o cargo, a patente, valia ouro, às vezes mais que o próprio ouro. É bem por aí. Uma estrutura onde esse estamento burocrático não só mandava, mas definia as regras do jogo social e econômico. O Estado era o centro de tudo. Fascinante. E deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica a reflexão. Essa centralidade do Estado, essa busca histórica por status via cargo público, essa mistura entre público e privado que Faoro descreve tão bem para a colônia. Será que a gente ainda vê ecos disso hoje? Exato. Será que alguns desses padrões, dessas dinâmicas, ainda influenciam o jeito como a sociedade e a política brasileira se organizam? É uma pergunta que a leitura de Faoro continua nos provocando a fazer, né?